Shalom, shalom, queridos. Vocês estão corajosos hoje, hein? Vão ficar mais um pouquinho comigo aqui. Temos bastante coisa para compartilhar. Tudo tem a ver com essa nossa semana e estamos entrando aqui no Brasil. Se você tiver que sair mais cedo, eu entendo perfeitamente, vai ficar gravado aqui. Apenas seria bom enviar a pessoa que está nos esperando para o almoço, que nós vamos atrasar mais. Avisa lá, manos, please. Muito bem, o culto de hoje foi o Chuck que ministrou, foi espetacular a adoração, até se vocês quiserem assistir o culto todo, eu vou ver se a gente coloca todo ele, para ficar todo ele disponível. Para quem, então a gente coloca separado, né, essa porção e a porção do culto, quem quer assistir o culto todo, quem quiser assistir só a gente, fica separadinho. O culto de hoje, a mensagem foi esperar ou aguardar a instrução de Deus. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós nada podemos fazer. E Jesus demonstrou isso dizendo que sem o Pai ele nada podia fazer. Tudo que ele fazia, tudo que ele falava era porque ele ouvia o Pai falar, e tudo que ele fazia era porque ele via o Pai fazer. E nesses últimos dias nós estamos entrando em tempos onde isso mais do que nunca é crucial. Nós apenas fazermos e falarmos o que Deus nos mandou fazer e falar. Bem, eu acho mais fácil ouvir o culto para pegar toda essa palavra do Chuck, porque ele foi para tudo quanto é canto, mas o meu macro super resumo é que Jesus veio e ele desceu para deixar conosco o Espírito Santo, para que nós fôssemos o vaso do poder, da glória do Espírito de Deus, que nós fôssemos a sua casa da glória, casa do Espírito Santo. Ele nos libertou para que nós pudéssemos demonstrar a presença de Deus, para que nós pudéssemos ser o corpo de Cristo, de fato realizando a obra do Pai sobre a terra, como Jesus veio demonstrar a obra do Pai sobre a terra, agir como ele agiu na sua tentação, começar com o batismo, agir como ele agiu, passando por pessoas que precisavam de cura, mas sempre esperando o Pai dizer se era o tempo ou se não era o tempo, e se era o tempo, como é que deveria ser feito, não fazer assim como eu quero fazer. Muda tudo quando é do jeito que Deus quer e não do nosso jeito. E é assim que deve ser. O som vai mudar quando nós passarmos pelos ambientes. Tudo vai mudar, mas precisa ser mudado de acordo com o que Deus manda ser mudado, não de acordo com o que nós queremos. Senhor, nós dizemos sim e amém. Faz em nós como o Senhor fez com Jesus. Seja feita a tua vontade em nossas vidas como no céu. Que nós sejamos totalmente movidos e guiados pelo teu Espírito, não fazendo nada de nós mesmos. Que nós esperemos, que nós aprendamos a esperar a tua ordem, que sejamos vasos obedientes, cheios da tua unção, da tua glória, do teu poder. E voltando agora para o nosso tempo de adoração. A adoração foi espetacular, como sempre. Como sempre. E não sei nem onde eu comecei a anotar as coisas da adoração aqui. Deixa eu achar, mas eu me lembro que nós cantamos o que eu acabei de falar, que eu já não lembro mais o que eu acabei de falar. Wait, eu acho. Deixa que eu acho. Ele misturou com a palavra que ele deu na quarta-feira. Tem muita coisa anotada aqui para nós hoje. Espírito Santo, dá-me a capacitação para falar o que o Senhor quer que seja falado, em nome de Jesus. Amém. Achei. Tem palavras que vieram no meio da adoração. Guarda a tua boca. Nesta semana, guarda a tua boca. Deus está enviando o resgate. Ele está enviando a ajuda necessária. E sai da frente, porque Deus vai passar.
Sai da frente, não atrapalha o que Deus quer fazer. A obra é dele, não é nossa. É dele, não é nossa. De novo, ouve. A obra é dele, não é nossa. É ele quem vai fazer, não somos nós. Então, se não quer ser atropelado por Deus, não gostou, deixa ele fazer, não atrapalha. A gente tem pedido ajuda e às vezes a ajuda vem de maneiras diferentes. Há uma nova voz, uma voz de Deus, é uma voz da glória de Deus. E nesse novo que Deus vai fazer nessa semana, haverá um novo som, um novo ritmo, é um novo tambor que Deus vai tocar para um novo ritmo. Não vamos mais caminhar segundo o ritmo da semana passada, nós vamos caminhar segundo o ritmo dessa semana, desse novo tempo que Deus está trazendo para nós. E na palavra, tanto de hoje como na palavra do dia de quarta-feira, o Chuck ressaltou o dia 10. Dia 10. Lembra disso, dia 10 de dezembro, agora que passou, Deus começou a fazer algo novo. E esse algo novo vai seguir, a gente já tinha 4 meses, já tinha 120 dias, tudo acaba na Páscoa de 2023. Então, guarda esse tempo. A partir do dia 10 de dezembro, nós começamos um novo tempo com um novo som e uma nova adoração que Deus vai fazer fluir de nós. E essa nova adoração, ela será... a gente vai ter que esperar para ver o que Deus vai fazer através de cada um de nós, mas nós precisamos... Já fizemos vários moveres desses, eu não sei se você só ouviu e depois esqueceu, ou se você ouviu e fez, deixou a adoração tocando no quarto da casa, como a Liane tinha falado meses atrás. E nós tivemos outros moveres de adoração contínua. Em todo lugar que a gente ia, era para a gente estar adorando, não sei se você fez. Se você fez aleluia, estamos no contínuo. Estamos continuando na mesma estratégia, mas Deus está mudando os tempos, então Ele vai mudar o som, Ele vai mudar a batida. Porque a pegada agora é diferente do que ele vai fazer em nós, nas nações da terra e em nossa nação. Está tudo interligado. O que ele está fazendo em você, que vai entrar dentro do que ele está fazendo no Brasil, ou em qualquer nação que você esteja, que está em comum acordo e alinhamento com o que Deus está fazendo nas nações da terra. Então, nós não podemos estar desalinhados, porque eu estando desalinhada, eu não consigo entrar no mover que Deus tem para o que Ele está fazendo no Brasil e nas nações da terra. Novo som. Deus vai nos surpreender, e na mudança desse som, nós temos uma expectativa, um medo que nós já esperamos que não vamos conseguir avançar, e Deus está falando: rompa com esse medo e avance além dele, além do medo, além da pobreza, além da tristeza e além das perdas. Há um sacrifício que você está colocando no altar e ele produz um novo som. Nós falamos muito sobre a voz de Deus, a palavra, o decreto que Deus está liberando. Nós precisamos aprender a nos movermos e cantarmos esta palavra que Deus está nos dizendo. E veio um alerta no meio da adoração: pare de olhar e julgar o que os outros fazem, pare de criticar os outros, pare de julgar os outros. Entre em alinhamento comigo, diz o Senhor, e veja o que eu farei em ti, pois eu te surpreenderei. Deus quer nos surpreender, mas a gente não para de olhar e criticar o que os outros estão fazendo. O que a gente acha de errado nos outros? Para de olhar para os outros, olha para Jesus, porque Ele quer tratar conosco. Ele colocou no dia 10 uma panela no fogo, e essa panela é a panela da forja da igreja. A igreja está sendo forjada. Deixa eu entrar nessa palavra. Deixa eu só continuar aqui, dentro da adoração, ainda tinha um pouco dessa panela no fogo. Nós cantamos e vimos uma nuvem de glória, de chuva de revelação. E o Senhor nos chamou para nos assentarmos à sua mesa. E aí ele trouxe, peraí, cadê minha Bíblia? Ele trouxe o Salmo 23, tem um monte de texto aqui reservado para nós hoje. Ele trouxe o Salmo 23 e ele disse: eu preparo uma mesa perante você, pessoa, e eu preparo uma mesa perante você, igreja. E ela é na presença dos meus inimigos. E se necessário, os inimigos vão te alimentar. Eu vou ungir a tua cabeça com óleo e eu vou fazer o teu cálice de vinho transbordar. Tudo isso a gente cantou muito na adoração.
O Senhor nos chamando para tomarmos assento. Agora, Ele nos deu outro alerta aqui. Ele nos encheu, nos regou, nos lavou, derramou sobre nós a sua unção. Diga sim e amém. Eu recebo a unção, o óleo de Deus caindo sobre a minha cabeça, da cabeça aos pés, da cabeça aos pés. Agora, olha para Ele. Isso. Agora, olha para quem Ele assentou na mesa do teu lado. E não reclame das pessoas que Deus te trouxe para sentar ao seu lado à mesa. Não é adequado, é fraco, é burro, é tonto, é satanista, é não sei o quê. Pare de julgar e criticar as pessoas que Deus envia. Ele quer que nós trabalhemos juntos como corpo. Aprenda a amar o irmão que Deus enviou. Pare de julgar e criticar. Não vai cair bem para nós esse negócio de rejeitar o que Deus manda. A gente não sabe mais do que Deus. E a panela está lá. Talvez, olha, até anotei aqui. Talvez você não goste de quem Deus escolheu para se assentar ao seu lado. Cuidado. Nessa mesa, o Senhor nos dará estratégia, lealdade, fidelidade, aliança, bênção, santidade. É a estratégia da lealdade, a estratégia da fidelidade, a estratégia da santidade. Provai e vede, diz o Senhor, eu sou bom. O remanescente está sendo levantado de todas as nações, e ele menciona no meio da adoração a Rússia e a China, porque ele falou, eu poderia dizer o que Deus tem para essas duas nações, mas ele está levantando o remanescente dessas nações. Eles têm uma parte nessa vitória dessas nações. E no que vai acontecer com essas nações, talvez não seja tão bom, mas há um povo ali remanescente. Depois a gente vai falar de Rússia e China de novo, que ele trouxe na quarta-feira. Pare de brincar com a comida. Tem muitos que estão assentados à mesa e estão brincando com a comida, né? Dá um garfo. Estão brincando com a comida que Deus pôs na frente. E brinca, e vai para cá, e vai para lá, e, né? Esfriou já, virou uma maçaroca, coró. Pare de brincar com a comida, coma o que Deus te deu. Mas eu não gosto dessa comida, eu não gosto dessa palavra, eu não gosto dessa pregação. Deus mandou, come. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Deus está dando, coma. Mas esse maná eu não aguento mais. Cara, caiu do céu, pelo amor de Deus, inventa, pede uma sabedoria aí para fazer ele de um jeito diferente. Mas come o que Deus mandou comer. Para de brincar com a comida. Larga para trás essa autocomiseração, essa tristeza, essa condenação, essa rejeição. O manto, ele está falando de mantos aqui. Tira o manto da autocomiseração, tira ele aí. Para de mimimi, de reclamar. Eu sou a vida. Para. Spirit hard, bata em retirada em nome de Jesus. Tira aí o manto da tristeza. Eu tiro o manto da condenação. Eu tiro o manto da rejeição. Eu tiro o manto da religiosidade. Espera só um pouquinho que alguém entrou com o microfone aberto aqui. Pronto. Eu tiro todos os mantos podres que estão sobre a minha vida. Eu não aceito esses mantos do passado. Eu recebo o manto do shalom de Deus. Eu recebo o manto da paz de Deus. E então nós cantamos um vento, que Deus estava soprando um novo vento sobre nós. Ventos de mudança, ventos que estão mandando para longe o passado. E nós vamos decretar isso sobre a nossa nação. Deus está soprando para longe as coisas podres do passado dessa nação, a corrupção, a mentira, a podridão, tudo isso está no nosso passado e Deus está soprando coisas de um novo vento para nós em nome de Jesus. E eu vou trazer um resumo rápido da palavra do apóstolo Rolim para nós entendermos o que Deus tem trazido para os nossos profetas nesse tempo também. Eu não conheço, só sei que já ouvi 2 palavras e está mais que bom para mim. Vou só trazer o resumo para vocês. A última palavra da adoração foi: não conte as sementes. Mas é tão pouquinho que eu tenho. Pega o que Deus te deu hoje e semeia. Nós vamos colher e vamos ter o fruto inesperado. Deus vai nos surpreender. Remanescente do Brasil, que tem intercedido de joelhos por tanto tempo, não desista. Remanescente da tua casa, que tem intercedido por sua casa por tanto tempo, não desista. Remanescente até da igreja que está em pecado e você está lá intercedendo para uma reviravolta, não desista. Plante o que Deus te deu. Vamos esperar as instruções e vamos esperar o que Deus está fazendo. Vamos ter fé do que Ele nos mandou fazer. Faz, ponto. Creia, ponto. Descansa, ponto.
Não tem outro jeito de proceder. É isso ou isso. Agora vamos à palavra do Chuck, de quarta-feira, que foi a palavra da panela que foi para o fogo. Panela, que às vezes na Bíblia é vaso, às vezes é panela, às vezes é pote, mas ele começou a falar dessa panela que foi que foi para o fogo dia 10. Hoje é dia 11. Foi ontem para o fogo a bendita da panela, que é uma panela de forja. Deus está cozinhando, você está cozinhando a igreja, Deus está purificando, está forjando algo nessa panela. Vamos lá, então. A palavra foi: a panela está começando a ferver, dia 10 de dezembro de 2022. Uma panela é um container, é um recipiente, é um vaso, pode colocar óleo, pode colocar água, pode colocar até cinzas para o sacrifício ou do sacrifício. E a primeira vez que essa palavra é mencionada na Bíblia é em Êxodo 16:33. Eu já vou pedindo perdão para quem pensou que essa palavra ia ser curta. Infelizmente não está no meu domínio, no meu controle dizer para o Senhor o que Ele quer ministrar, e hoje eu acho que vai ser um pouco mais longo, me perdoem. Êxodo 16:33, disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um homer cheio de maná e põe-no diante do Senhor, a fim de que seja guardado para as vossas gerações. E então esse vaso, ele era onde o maná seria guardado. Esse vaso ia para dentro da Arca da Aliança e ali ficaria como testemunho do que Deus fez. É para nós lembrarmos o que Deus fez e o que ele ainda pode fazer, porque se ele já fez isso, ele pode fazer algo no futuro que é tão grande e tão importante quanto isso. Ok? Deus vai olhar o testemunho que nós temos. E aí ele trouxe 3 coisas que o Senhor estava trazendo através desse texto. Deus vai olhar o testemunho que nós temos deixado para a próxima geração. Qual foi o teu testemunho que você tem de vida que você está deixando para a próxima geração? Quais são as obras que você está deixando como testemunho? Porque a tua fé produz obras que são visíveis. Deus que nos levou a vencer como Deus nos levou a vencer as batalhas do passado, como ele nos fez avançar e atravessar em outras estações e em outros tempos. Isso são testemunhos. Como isso aconteceu? E como é que como nos lembramos do que ele fez? Qual é a nossa reação quando nós contamos os feitos do Senhor em nossas vidas? Como é que nós honramos os feitos do Senhor em nossas vidas, no nosso dia a dia? Nós contamos os testemunhos, nós precisamos contar mais testemunhos. Isso vai casar com a palavra que eu trouxe ainda lá do Dutch Sheets, que eu anotei algumas coisas do Dutch para trazer aqui também para nós na hora da ceia. E aí ele falou assim: tudo isso vai ferver. Quando você ferve uma panela, pode acontecer algumas coisas. Algo evapora, algo novo é criado, porque aquilo que está dentro da panela é transformado numa outra coisa pelo calor. A substância muda, o sabor muda, a consistência muda. Isso pode ser usado para algo no futuro. Então, pensa no que está fervendo lá na panela, que é você, que é a igreja, e pensa nisso, fica com essa imagem na sua cabeça aí. E aí ele disse, com ênfase, anota aí, ele falou: anote isso. O que Deus vai nos lembrar, Deus vai nos lembrar do que ele fez no passado ao entrarmos na era futura. Então, nós estamos no momento de uma travessia até a Páscoa, estamos numa mudança de era, numa mudança de estação, numa mudança de tempo. E Deus vai nos trazer à memória o que ele fez no nosso passado, nas últimas travessias, para que nós possamos avançar para o futuro. Então, nós não vamos fazer igual no passado, nós vamos lembrar do que ele fez, porque nós vamos precisar disso como arma de guerra. Nossa arma vai estar na nossa lembrança, no lembrar Deus do que ele fez. Eu já vou explicar o que é lembrar Deus do que ele fez mais para frente. Ele falou que revelação é desvendar, compreender, para que nós possamos ter um futuro revelado. E aí ele foi para Juízes,
Juízes capítulo 6, de 6 a 8, que tem a história de Gideão, e no 6:19, ele diz: entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha, pondo a carne num cesto e o caldo numa panela, tá aí a panela, segunda menção dessa palavra na Bíblia, trouxe tudo até debaixo do carvalho, ou pelo menos a segunda que ele trouxe para nós. A primeira menção na Bíblia é o de Êxodo, o segundo exemplo que ele trouxe foi esse. Ele colocou o caldo numa panela e trouxe tudo até debaixo do carvalho e apresentou aquilo ao anjo do Senhor. Era um sacrifício que ele estava, né, trazendo para o Senhor, para a sua batalha contra os midianitas, quando Deus trouxe a revelação. Foi o momento que Deus revelou para ele quem é Yahvé Shalom, que está lá no versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Yahvé Shalom. Até o dia de hoje está ali o altar. Muitas vezes, na questão, na história de Gideão, o que acontece é que o inimigo veio para roubar o que era necessário para o plano do reino. Muitas vezes, o inimigo vem roubar o que Deus nos deu, que é necessário para o plano, para estabelecer o seu reino. E nós não sabemos o que fazer, nos escondemos de medo do inimigo. E Deus vai trazer libertação. Nós vamos oferecer ao Senhor, vamos fazer alianças com o Senhor, vamos dizer: Deus, o Senhor é o Shalom. O Senhor é a vitória que vem para mim. Eu não vou desistir, eu não vou me esconder de medo. Eu vou guerrear com Yahvé Shalom ao meu lado, com Jeová Shalom ao meu lado. Nós vamos juntos. Deus vai trazer a estratégia, eu vou esperar a estratégia, e quando disser vai, eu vou do jeito que ele mandar ir, na hora que ele mandar ir, por quanto tempo ele mandar ir, do jeito que ele fizer. Do jeito que eu estou vendo ele fazer, eu vou fazer. Não vou fazer nada da minha própria força, da minha própria sabedoria. E aí ele lembrou de uma visão que Deus mostrou para ele dos Estados Unidos, que tinha 4 anjos principais nos 4 cantos da nação, e aí um anjo de cada estado entre eles. Eles estavam fazendo um círculo ao redor, assim, eles fechavam o cerco da nação, os limites da nação. E eles estavam com as espadas embainhadas ainda. Ainda não tinha chegado o momento da guerra, mas Deus mostrou que eles estavam já posicionados. Nós cremos, Deus, que o Senhor também está posicionando os anjos das nações, os anjos dos 12 portais aqui no Brasil, como o Senhor já mostrou para alguns profetas. E o Senhor é quem vai adiante desse exército, o exército dos santos e o exército dos anjos. O Senhor vai à nossa frente e o Senhor está nos dando as estratégias e nós seremos fiéis em Te obedecer na hora certa. Nós não vamos esmorecer, nós não vamos desistir. Em nome de Jesus, nós avançaremos para salvar essa nação junto com o Senhor, porque o Senhor tem planos para essa nação, em nome de Jesus. Deus tem uma redenção, Ele tem uma recuperação divina para esta nação. E aí ele falou algo de ofertas ao Senhor de cada estado. Então, eu não sei em que estado você está, pergunte ao Senhor o que o Senhor quer que você faça estrategicamente para abrir os portais do seu estado, da sua cidade. Pergunte para o Senhor qual é a estratégia, qual é a tua parte nessa estratégia. Às vezes a gente nem sabe qual é a estratégia grande, no macro, né? Mas a gente sabe que Deus mandou eu fazer. Vai, seja obediente e faça. E, de repente, Deus manda outras pessoas que também fizeram para compartilhar. Sabe que Deus me mandou fazer isso? Sério, Deus me mandou fazer assado. Que legal, vamos juntar tudo isso e a gente vai vendo as estratégias de Deus para o nosso país. Não esmoreça. Ele falou de 2 Reis, ele falou agora no culto também, 2 Reis 4:38. Da história de Eliseu, que foi para Gilgal, e estavam ali os profetas, era uma escola de profetas, e eles estavam ali, e aí eles foram colher. Olha, ele falou assim, ele falou para o moço: põe a panela grande ao lume e faze caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um carinha lá foi ao campo apanhar as ervas e ele achou uma videira brava e colheu dela e a sua capa cheia de colossíntidas. E veio e cortou, pôs tudo no caldo, na panela. E alguém foi comer e falou: pelo amor de Deus, Eliseu, tem morte na panela, não deu para ninguém comer o trem. O que ele quis dizer, trazer. Aí Eliseu foi lá, pegou farinha, pela palavra do Senhor, e sarou o caldo com a farinha, algo sobrenatural. Qual é a mensagem aqui? Nós temos uma
duas gerações. Temos geração de profetas mais antigos, mais experimentados, e nós temos uma geração de profetas mais jovens. Essas duas gerações precisam aprender a andar juntas. E apesar da imaturidade dos jovens profetas, que podem até causar um estrago aí, colocando veneno sem querer na panela, por imaturidade, por inexperiência, por serem jovens ainda e estarem aprendendo, nós profetas, nós não, os profetas mais experimentados precisam ter paciência para ensinar. E Eliseu agiu com graça aqui, ele falou, ele não saiu matando ninguém, né? Ele foi lá e trouxe a solução. E nisso há um ensinamento da paciência do profeta experimentado, que pela graça trouxe a cura para todos os outros, para outra geração também. E ele disse, há uma necessidade de nós integrarmos os profetas das gerações. Nós precisamos ter paciência, precisamos integrar a revelação profética com as gerações alinhadas. Vou falar de novo, integrar a revelação profética com as gerações alinhadas com Deus. Todo mundo vai ter que aprender a ouvir a voz de Deus, mas alguns ouvem com mais experiência e outros ainda estão aprendendo, então são mais novinhos no processo. Não tem problema, Deus vai usar todo mundo. Ele não vai fazer a geração desaparecer. Não, ele vai juntar tudo isso num exército espetacular. E se nós nos submetermos uns aos outros, nós seremos muito mais fortes. Apesar da imaturidade, Deus já tem o plano para a cura da meleca dos jovens. Não tem problema, Deus está acostumado com melecas. Jesus veio e lidou com a meleca de todos os seus discípulos. Então, Deus está nesse negócio de nos forjar e nos ensinar e nos fazer amadurecer. E é um tempo de aceleração que vem vindo também, né? Lá em Jó 41, e antes de entrar em Jó, o Chuck virou e falou assim, olha, Deus diz que já tem a cura, Eliseu já tinha a cura, Deus já sabia o que ia acontecer, né? Mas haverá guerra. Não é porque Deus já tem a cura que não haverá guerra. Nós vamos entrar numa guerra, nós vamos guerrear na guerra, vamos entrar na guerra espiritual pela nossa nação. E talvez essa guerra, assim como acontecia na Bíblia, havia anjos guerreando e havia gente guerreando na terra, talvez aqui a nossa guerra espiritual também se reflita numa guerra física. E nós precisamos estar preparados. Deus tem avisado os seus profetas. Não vamos negligenciar falando, nunca. Israel e Judá falaram isso direto. Imagina, nunca isso vai acontecer aqui. Os assírios, imagina! Jeremias, você é um louco. Joga Jeremias na cisterna. De repente, quem que bate a porta? Senaqueribe. E aí? Cheguei. Mas não era para você vir. Não acreditei que você vinha. Pois é, mas o profeta avisou. Né? Às vezes a gente não quer acreditar, mas Deus está falando, então custa preparar, ouve e prepara, no mínimo, se não aconteceu nada legal, é lucro. Mas se acontecer, tu está pronto, a gente fala isso até quando a gente ensina o Apocalipse. Em Jó 41, falando de Leviatã, do versículo 20 ao 31, eu não vou ler, mas Deus traz um processo de refinamento, ele vai destronar Leviatã, mas haverá guerra. Leviatã, anota aí, até a Páscoa, Leviatã será destronado. Ele será derrotado até a Páscoa. Para quem tem esse viés de guerra espiritual e sabe do que eu estou falando, isso fez sentido para você, anota aí. Palavra do Chuck de quarta-feira. Até a Páscoa, Leviatã será destronado, destruído. E haverá uma destruição da comunicação das trevas. Nós temos visto a polarização de uma população por causa da comunicação. A narrativa que está sendo divulgada tem separado a nação, além da narrativa ideológica que é ensinada nas nossas escolas. Deus vai começar a mexer nesse processo. Então, saiba que quando Deus começa um processo de guerra na comunicação, isso significa que nós precisamos estar atentos com o que sai da nossa boca, porque isso é comunicação, e o que nós ouvimos, para que nós não sejamos confundidos. E talvez até entre nós em família, um fala A, o outro ouve B e o outro registra C. A gente trata disso em guerra espiritual, em libertação e tudo mais. Fique atento a isso. Que se os pastores começarem a brigar entre si, porque um falou isso, para tudo,
limpa os ares, entra em guerra para limpar a comunicação, porque se a guerra é pela comunicação, o inimigo vai começar a bagunçar a nossa comunicação para que haja confusão, e a gente não pode entrar nessa vibe. Não é para criticar os outros, não é para criticar até o que o governo está fazendo agora. Pare, se você não entendeu nada, ouça a Deus. Não propague aquilo que você não tem certeza absoluta que Deus falou. Não propague o que os outros estão falando dos outros. Fofoca, Jesus, a minha memória precisa de um upgrade urgente. Essa semana foi bem difícil, viu, gente? Eu não conseguia lembrar palavras simples. Vou falar em palavras simples. Diz que me diz que você sabe qual é a palavra bíblica para isso. Matar o caráter do outro. Não é para nós praticarmos essas coisas. O inimigo está tentando entrar na nossa comunicação. Eu repreendo o inimigo agora na minha comunicação. As palavras virão em nome de Jesus. As palavras virão, elas não fugirão em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estamos num processo de refinamento desde que a panela foi para o fogo. Nós teremos provações e nós aprenderemos uma nova disciplina de adoração. A provação virá na adoração. Nós seremos provados por meio da adoração. Eu nem sei como funciona isso, mas ouça o que o profeta diz. Seremos provados na adoração. E nós receberemos uma nova disciplina, porque nós vamos... Essa batalha vai ser vencida pela adoração, porque nós somos uma nação chamada para adorar. Não se engane do chamado do Brasil. Nós somos chamados para uma adoração extravagante, real, santa, para nós levarmos o evangelho com adoração para as nações. Nós somos uma nação adoradora. Não se engane, a corrupção do nosso chamado é o carnaval. E nós somos chamados para uma adoração santa, celestial, como é no céu, aqui na terra. Nós vamos cantar e liderar e dançar o som e o movimento e a voz da sala do trono. Vamos manifestar isso aqui para que a glória de Deus percorra a atmosfera brasileira e avance além das nossas fronteiras, em nome de Jesus. Diga sim e amém se você crê. Aleluia. Nessa nova disciplina de adoração, nós precisaremos ter uma mente sã, uma mente que está alinhada à mente de Cristo, porque a nossa batalha será na mente. A nossa mente está em inimizade com Deus. E nós teremos medo, nós temos uma mente insana, não sã, mas que é o oposto de ser sã. É uma mente que vacila, uma mente que é dobre, mas não, isso vai lutar contra a mente de Cristo que deve agir e operar em nós. O homem espiritual precisa estar no comando. E nós precisamos aprender a julgar as vozes do mundo, saber o que ouvir e o que não ouvir. Em nome de Jesus. Ontem, no fim do nosso seminário do Apocalipse, foi seminário de cronologia escatológica. Nós montamos todo o Apocalipse na 70ª semana de Daniel. E nós temos sempre um tempo de comunhão muito gostoso, de intercessão. Depois nós tocamos o shofar em conjunção com muitos outros que estavam tocando o shofar às 6h47 da noite, às 18h47, na viração do dia de ontem. Foi espetacular e nós tivemos uma conversa muito gostosa. Tenha esses tempos com os seus irmãos, sente-se à mesa e converse sobre o que o Senhor está falando sobre a nação. Converse sobre o que o Senhor tem falado, o que Ele tem feito. Lidere os testemunhos, orem uns pelos outros. Isso é igreja. Isso é igreja no nível horizontal. Isso é corpo de Cristo. Não pode deixar de ter, tem que ter comunhão com os irmãos. É uma bênção, né? A panela vai... Ele falou 10.000 vezes que a panela ia ferver e eu escrevi 10 vezes a panela vai ferver. E aí ele foi lá para Jeremias, no chamado de Jeremias, no capítulo 1. E ele falou assim, a primeira visão que Jeremias teve foi da amendoeira, no versículo 11. O que você vê, Jeremias? E Jeremias falou assim, uma vara de amendoeira. E aí, na segunda visão que ele teve, no 13,
E aí veio a mim a segunda vez a palavra do Senhor. O que você vê, Jeremias? Uma panela a ferver, inclinada para o norte. E aí ele vê uma situação da invasão que viria do norte. E o Chuck começou a profetizar. Haverá grande tumulto, revolta, revolução e guerras entre as nações. As nações estão sendo separadas e escolhidas. As nações, elas estão começando a entrar no alinhamento para os últimos dias. E aí ele falou para a gente ficar de olho em 3 nações: Rússia, China e Israel. Israel porque é a terra da aliança, tudo vai acontecer em torno de Israel nos últimos dias. A Rússia, porque a Rússia vai se mover de uma nova maneira. Fique de olho, haverá alguma mudança no modus operandi da Rússia. E foi apenas essa guerra contra a Ucrânia, apenas um precursor de coisas que estão por vir. Não explicou, não sei o que ele quis dizer. E aí ele falou a China tem uma estratégia de controle. E aí ele só falou isso. E aí ele disse assim: nós temos profecias em relação à China invadindo o Brasil. Tem gente que fala: imagina, isso nunca vai acontecer. O que a China vai fazer aqui, cara? Ontem nós conversamos sobre isso na nossa mesa. E temos anciãos muito experimentados, muito sábios, que ouvem a Deus, que estão nessa guerra pelo Brasil. Eu quero de novo falar: encontre pessoas assim para você ouvir. Isso nos alimenta, isso nos dá fé, isso nos dá esperança, isso nos dá sabedoria para sabermos como guerrear sem muita fantasia, sem fantasiar as coisas. A palavra de orientação veio no versículo 17. Cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo o que eu te mandar. Não te espantes diante deles, ou eu farei com que temas na sua presença. Ou seja, ouve e crê em mim, e não se assuste. Creia em mim. Prepare-se, igreja. Prepare-se, igreja. Não tema, não retroceda, não duvide e não esconda a sua cabeça na areia. Não se faz de ignorante, como se nada tivesse acontecendo. Prepare-se, levanta-te e fala o que eu estou mandando falar. E Deus está levantando muitos profetas hoje, há muitos sonhos e muitas visões. Ouça todos eles, passe pelo prumo do alinhamento de Deus, joga fora o que você não acha que não é do Senhor, mas ouça, Deus tem levantado muita gente. Pelo menos alguém você vai ouvir, pelo amor de Deus. Não enfia sua cabeça no buraco da terra, porque a sua ideologia não casa com a ideologia dos líderes, dos pastores, dos profetas. Deixa de ser ingênuo. As pessoas não gostaram da palavra de Jeremias. Você não vai gostar da palavra de todo profeta que você ouvir, mas tem homens que são profetas mesmo. E mesmo que não julga o profeta, julga a palavra. Nós temos de julgar a palavra. Lembre-se, há profetas menos experimentados e mais experimentados, mas todo mundo é gente, todo mundo é homem, todo mundo peca, todo mundo erra. Então, julgue a palavra. Não deu certo, joga fora, passa para a próxima. Haverá um realinhamento das nações, haverá revoluções e haverá tumulto. Mas lembre-se, Hebreus 9, nós somos o sacerdócio que está por vir. O Espírito Santo está no nosso sangue, ele nos purifica, ele nos traz a boa consciência. O véu está sendo removido em relação à próxima estação. Deus está colocando a panela no fogo no dia 10 de dezembro. Não retroceda. Deus vai cozinhar a igreja para refiná-la. Ele vai tirar a morte da panela da igreja e ele vai liberar o poder da ressurreição para a igreja enquanto ela está cozinhando ali, matando a morte que está na igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando à sua igreja. Aproveite a jornada. Deus está nesse processo. Vai ser difícil o processo da libertação do Brasil? Vai. Tem muita coisa para limpar. Não pensa você achou que ia décadas de podridão, você achou que ia sair? Só se Deus enviar fogo para tacar fogo em tudo, meu querido. Você queria uma transição mais light? Essa é o mais light possível. Mas aguenta firme, aperta o cinto, vai parecer que o piloto sumiu, mas ele não sumiu. Deus está no comando. Alinhe-se com ele. Concorde, entre em concordância, em cooperação com ele. O resto não importa, importa o que Deus está mandando você fazer. Aproveite a jornada,
Deus está no processo, nós vamos até a Páscoa de 2023 e lá, então, estaremos prontos para atravessar. Em termos de Brasil, não sei, mas em termos do alinhamento de Deus para as nações da Terra, naquele ano, sim. Ok, fim da palavra que Deus tinha trazido para o Chuck em relação à panela ser colocada no fogo. Vamos agora para a palavra, o sonho do Reginaldo Rolim, que ele protocolou em cartório, registrou em cartório 12 dias antes das eleições do segundo turno. Ele viu tudo o que ia acontecer, ele foi lá, registrou no cartório para todo mundo saber que ele realmente recebeu o sonho naquela data, 12 dias antes do segundo turno, e aí ele foi liberando a palavra conforme Deus foi dando para ele a permissão. E eu não vou perguntar, eu não tenho nenhum problema com isso. Se ele segurou, reteve, não reteve, isso é problema dele com Deus. Ele disse que ele foi soltando a palavra conforme Deus foi mandando e para mim está tudo ok. Qual foi a palavra? Bem rápido aqui. Vou fazer fast fire, que nem a gente fez com a palavra do Sandro Rocha. Ele viu os jornais e a mídia dizerem que Lula, no sonho, ele viu os jornais e a mídia dizerem que Lula ganharia as eleições por 1 a 1,5%. Depois ele viu que por investigações se concluía que houve fraude. Depois ele viu que Lula não ganhou, mas quem ganhou foi Bolsonaro. Só estou falando o que ele falou rapidinho, porque o vídeo tem hora, né? Aí ele disse que havia um espírito com o Lula, e esse espírito que representava o Lula, ele fazia acordos e pactos com ministros das cortes, e ele fala tudo em termos espirituais, então ele não falou dos ministros, ele falou que cada ministro era representado por um espírito na visão, no sonho. E então havia pactos com as cortes superiores e inferiores, desembargadores, etc., e esses espíritos que representavam o Lula e as cortes era para que eles ganhassem, para que o Lula ganhasse, e em troca disso, os favores em troca dessa vitória seria que ninguém poderia ser cassado, ninguém poderia ir para a cadeia, ninguém podia sofrer nenhuma retaliação, impeachment, nada disso. Essa foi a troca dos favores e dos acordos e dos pactos. Tá fácil de acreditar que sim, né? Próxima parte do sonho, visão, não lembro mais nem o que era agora, eu acho que é sonho. Principalmente na presidência do Senado, ele via que eram embargadas as quaisquer possibilidades de impeachment, ou seja, nada passaria do Senado, e se entrasse o outro candidato, se o Lula subisse a rampa, os senadores que eram de maioria do Bolsonaro, alguns trairiam. Era muito dinheiro. Eu falei, eu via muito dinheiro rolando ali, algo muito difícil das pessoas resistirem, e ali o Senado viraria também, e aí a nação estaria totalmente, de fato, na mão dos comunistas. A próxima parte que eu anotei aqui, muitos senadores recentemente eleitos seriam comprados e mudariam de lado, e o Pacheco se tornaria um ministro do STF. Aí ele fala... Próximo ponto, eleições seriam decididas, no fim, as eleições elas seriam decididas como isso tudo se resolveria? Por 3 coisas: o clamor do povo, a oração da igreja e as forças armadas. Ponto. Próximo ponto, Lula não vai subir a rampa, ele viu isso no sonho dele, ele não assume a República Federativa do Brasil. Próximo ponto, Bolsonaro continua como legítimo eleito. Próximo ponto, se domingo não acontecer nada, espere até terça-feira, porque Deus tem um fator surpresa, diz o cara que sonhou. Estou só trazendo o sonho dele. Próximo e último ponto do sonho, havia um anjo incentivando as pessoas a permanecer na rua, que isso era uma coisa de Deus, que Deus não queria que as pessoas saíssem da rua, que haveria muitas dificuldades, muitos teriam infarto, muitos seriam hospitalizados, mas que havia um sopro de Deus para que o povo permanecesse lutando por justiça no seu país. Ponto. Não gostou do cara, não gostou do sonho, você é comunista, só estou entregando o sonho, joga fora se você não quiser. Se você entendeu o recado, fica a dica. Vamos para a nossa ceia. Quando nós ceamos, abre sua Bíblia aí. Falei que ia ser tudo meio que rapid fire, né? Tudo bem rápido aqui, ponto, porque hoje eu acho que todos nós deveríamos ir para as ruas. Se você ainda não foi, vá. Se você já foi e está ouvindo isso depois, parabéns. Se você não gostou das pessoas que estão indo para a rua, porque você não gosta do mover, sinto muito.
Vamos lá. Fique em casa orando, ore o Pai Nosso, não ore contra nada, ore a favor da justiça de Deus para a nossa nação. Para depois você não entrar no caminho de Deus. Né? Porque se Deus estivesse nesse negócio, eu não ia querer atravessar o caminho de Deus. Pelo sim, pelo não, melhor evitar o atropelamento divino. Às vezes tem que falar assim para a pessoa não se ofender, né, gente? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim. Tá com a sua ceia pronta aí? A minha tá aqui do lado. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, depois de ter comido aquela comida maravilhosa, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. Você achou que você não precisava estudar o Apocalipse, né? Até que ele venha. Ele vem. Venha estudar e ver como é que vai ser esse processo. Em memória de mim. O Dutch Sheets trouxe uma palavra para a igreja em relação a esse em memória de mim. Nós proclamamos a sua morte até que ele venha. Ele disse assim, gente, Deus me falou o seguinte, que quando nós falamos de memória, essa memória também é um testemunho, ok? Memória e testemunho são coisas que andam juntas. Quando você lembra de algo, você está trazendo à memória algo que já aconteceu. Agora, quando eu falo Deus, lembra, né? Tem muitos salmos que falam assim, Deus lembra disso, lembra da tua aliança. Deus não esqueceu da aliança. A gente não está pedindo para Deus se lembrar na cabeça. Nós estamos pedindo para ele, Deus, o Senhor fez. Dentro dessa memória tem um faz de novo. Deus, assim como o Senhor fez, faz de novo. O Senhor veio e o Senhor morreu. Eu estou celebrando a tua morte, ou seja, eu estou celebrando a tua vitória. Faz de novo. Eu como para que o Senhor faça de novo, me usando como parte do teu corpo. Eu sou parte do corpo do Messias nesta terra, cheio do Espírito Santo. Usa-me para fazer de novo seus sinais, milagres e maravilhas. Usa-me para fazer de novo a sua multiplicação. Usa-me para fazer de novo o transformar da água em vinho. Usa-me para fazer de novo o desbancar da religiosidade falsa e podre que acaba com o teu nome pelas nações. Usa-me com o teu poder e com autoridade. Faz de novo através de mim, porque eu sou uma celulinha do teu corpo. A minha vida, o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. A vida é do Cordeiro, porque o corpo e a igreja são do Cordeiro e nós estamos inseridos no Cordeiro. Por isso o nosso nome está registrado, o testemunho está registrado, porque é ele quem está fazendo. Você tem o seu livro e você tem participação no livro da vida do Cordeiro. Isso é um segredo espetacular para nós. Quando nós compartilhamos o que Deus fez em nossas vidas, quando nós contamos os testemunhos do que ele fez no passado, isso libera o mesmo poder para que haja novamente isso acontecer no nosso futuro. Então, vou dizer para você que precisa de uma cura. Eu fui curada de endometriose de forma soberana. Eu fui primeiro para uma cirurgia, depois a endometriose voltou, e aí Deus falou, estou te curando hoje. Eu voltei na ginecologista, paramos o tratamento, eu falei para ela, Deus está me falando para não continuar o tratamento. Ela falou, aqui estão todos os meus telefones, se estourar de novo, você me liga. Porque eu parei de tomar os remédios. E depois eu fui fazer os exames e eu realmente tinha sido totalmente curada. Então, Deus cura soberanamente, receba a tua cura no seu útero, nos seus ovários, em nome de Jesus. Eu fui curada da insônia, levei anos tomando remédio para dormir. Soberanamente, Deus, do dia para a noite, eu fui dormir um dia, esqueci de tomar o remédio e dormi e nunca mais tomei remédio. Deus está nesse negócio de curar, assim como ele me curou
Diga, Deus, faz de novo. Estou esperando a cura agora de um intestino, de um probleminha pós-Covid. E eu recebo o poder liberado pelo meu próprio testemunho para que Deus faça de novo. E se você tem o testemunho de cura de outros órgãos, envie para os seus amigos, coloque na internet, mande por WhatsApp, para gerar fé e para gerar o fazer de novo de Deus, que é liberado ao trazermos à memória, por meio do testemunho, o que Deus já fez e fará novamente. Que venha esse poder, que venha essa autoridade sobre nós, em nome de Jesus. No léxico, a palavra testemunho também está ligada à palavra lembrar, disse o Dutch Sheets. Think about the past and do what you're thinking about the past. É tipo, Deus, lembra o que o Senhor fez e agora faz o que o Senhor fez lá atrás. Pensa no que Deus fez no passado e agora me dá autoridade para fazer isso de novo. Isaías 43, 26. Isaías 43, 26 diz, desperta minha memória, lembra-me, Deus está falando, me lembra disso, profetiza que eu vou fazer de novo. Você não é para o benefício, não é para ele, o benefício é para nós. Nós precisamos lembrar o que Deus fez, porque isso aumenta a nossa fé. É mesmo, Deus abriu o Mar Morto, raios, por que ele não mataria esses gigantes? Se ele abriu o Mar Morto, engoliu o exército inteiro de Faraó, será que ele não pode fazer de novo? Não vamos ser vacilantes como o povo de Israel foi na entrada da terra. Tiveram que ficar 40 anos no deserto, cozinhando ali. Não, que a nossa panela vá para o fogo por menos tempo, pelo amor de Deus. E nós não percamos o tempo da nossa visitação, tanto para o nosso chamado individual, porque Deus está nos alinhando para os últimos dias. O que Deus te chamou para fazer nesses últimos dias? Deixa Ele te forjar e te preparar. Há uma aceleração que Ele tem liberado sobre nós. Diga sim, sim, Deus. Eu recebo a aceleração que o Senhor tem para me ajudar a entrar nos eixos, para eu estar alinhado, para que eu possa cooperar contigo nos tempos que estão por vir. Sim e amém. Vai doer essa forja? Vai esquentar a temperatura? Vai aumentar, vai doer, vai ser bom, vai ser maravilhoso. Quem quer sinais, milagres e maravilhas? Você quer? De graça, meu querido. Bora lá buscar o Senhor, bora lá ouvir e obedecer. Só o que você tem que fazer é ouvir e obedecer. Não é como o ciclano, o beltrano, o fulano. Não, com você, é com você. Como nós ouvimos na pregação de hoje. Você é único e exclusivo. O que vai fluir de você é um pedacinho do Pai que Ele plantou só em você. A nossa demonstração, a nossa expressão do reino de Deus, ela é única e exclusiva, ela só está em nós, em mais ninguém. Então, pare de olhar para os outros. Use o exemplo dos outros de vigor, de perseverança, de força, de romper, mas você não é eles e eles não são você. Vai ser diferente com você. Então, ouça e obedeça o que Deus te mandar fazer. Não ouça a acusação do inimigo ao seu redor. Não ouça isso. Ela não te pertence. Vamos dizer para Deus, desperta a tua memória, Deus. Lembra o que o Senhor fez. Lembra das promessas que o Senhor deu a esta nação, da aliança que o Senhor fez com a nossa nação. O Senhor não se esqueceu. Deus nos instrui a pedir, com base em algo que ele já fez. Deus se lembrou da sua aliança com Abraão. Deus nos está chamando à ação. É tempo de Deus fazer de novo. Aleluia. Em Apocalipse 12, 11, diz que aqueles mártires, eles vencem pela palavra, eles venceram pela palavra do seu testemunho. Há uma lembrança que gera uma ação de repetição da memória, uma ação que vai repetir aquela cura e aquela libertação. Davi conta o seu testemunho, foi lindo esse momento da ministração dele, ele falou assim, lembra de Davi? Davi chegou lá na batalha, e o que ele fez? Como ele ia garantir que o rei ia mandá-lo para frente? Deixa eu contar alguma coisa. Ele falou, olha, eu matei um leão, eu também matei um urso. Eu estou liberando aqui, antes de batalhar contra um gigante, o fato de que lá atrás, Deus não se esqueça, eu já matei um leão e eu já matei um urso. E com a mesma unção que eu matei aquele leão e aquele urso, o Senhor pode fazer de novo. Bora lá matar. E ele fez o quê? Ele levou o seu cajado consigo. Naquela época, disse o Dutch Sheets,
que eles escreviam os seus testemunhos no seu cajado. Então ele falou assim, aposto que tinha lá um leãozinho morto e um ursinho morto, que o próximo ia ser um gigante morto, escrito naquele cajado. Leve o seu testemunho com você, você vai precisar dele, porque Deus vai fazer de novo na sua vida, de acordo com o que ele já fez no passado. Se ele já abriu o mar para você, ele vai abrir o rio para você. O rio é menor do que o mar. Se ele já matou um exército inteiro de faraó, de egípcios, ele pode matar uns gigantes. Traga à memória que te dá esperança, aquilo que ele já fez na sua vida. Faça o seu diário, volte lá e lembre-se dos testemunhos que Deus te deu. Voltando para a nossa ceia, o Senhor diz, em memória de mim, fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem. Nós queremos, Senhor, declarar a tua morte e a tua ressurreição. Queremos declarar a tua vitória e pedir, Deus, faz de novo. E faz de novo usando a gente. Nós somos parte desse corpo que foi partido. O Senhor levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas transgressões e os pecados, iniquidades e transgressões do nosso Brasil. Faz de novo, Deus. Faz de novo. Nós declaramos a tua vitória. Escreve os nossos livros, os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. Somos o teu corpo e levamos o teu testemunho às nações da terra. Eu quero contar só mais uma visão. Eu assisti uma palavra do Tim Sheets, intitulada Fresh Air. Se você entende inglês, quero te deixar, a gente já vai comer o pão, só quero dar uma última palavrinha. É do dia 4/12 de 2022, 4 de dezembro, Tim Sheets, a palavra é Fresh Air. Porque eu não consegui, a palavra, acho que tinha mais de uma hora e toda ela era espetacular, e eu comecei a anotar e eu percebi que eu não ia conseguir. Eu quero ver se eu encontro ela escrita já, para eu fazer a tradução e fazer a leitura para vocês, como eu fiz as outras duas, que essa vale a pena. Mas eu vou trazer um pouquinho do começo só, que é uma visão que ele teve a respeito da igreja. Ele viu a igreja ao redor da terra como vulcões explodindo. A igreja como vulcões explodindo por toda a terra, e havia focos de avivamento na igreja. Eram as atividades da igreja, do reino se manifestando sobre a terra. E nesse mesmo dia que ele teve essa visão, ele foi abrir o noticiário, o jornal, sei lá o que ele lê lá, como um sinal para ele, naquela mesma hora. Ah, não, ele não abriu o jornal, não, perdão. Naquela mesma hora tocou o celular dele, sabe aqueles alertas de noticiário? Ele tem alerta de notícia. E naquele mesmo momento que ele teve a visão, bipou o celular dele e ele viu que o maior vulcão do Havaí havia entrado em erupção depois de 4 décadas. Deus faz isso às vezes, né? Ele te dá uma visão e aí ele traz um sinal físico para você saber que a visão é isso mesmo, fui eu. Imagina isso, você ter uma visão de um monte de vulcão explodindo, a igreja, não é vulcão físico, a igreja explodindo, vai ter vulcão também, mas a visão foi de igreja explodindo. E aí Deus mandar um sinal desses. Ele disse assim, as chaves de Deus estão chegando, elas estão vindo. Há uma era de movimento sobrenatural sobre a Terra. Ela está chegando. Será que está casando com essa transição até a Páscoa? São ministérios que andam juntos. O Tim Sheets, o Dutch Sheets, o Chuck Pierce, eles são todos amigos e eles todos, as conferências deles são maravilhosas. É tudo palavra profética e todas elas casam. E eles não conversam entre si antes. Por favor, né? Se você é tão cético assim, meu Deus. Haverá tempos de refrigério, haverá tempos de poder, de glória, de movimentação, de óleo de alegria, de herdeiros serem ativados, e haverá movimentação do reino. A igreja se levantará gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Os pródigos voltarão para casa, serão tempos de autoridade.
Os fracos dirão, eu sou forte. Os perdidos serão encontrados. Os cativos serão libertos. Os enfermos serão curados. Os paralíticos vão andar. Os cegos vão enxergar. Os surdos vão ouvir. A igreja gloriosa está se levantando. Nós estamos falando isso há tanto tempo. Prepare-se para o grande mover do avivamento que está vindo sobre toda a terra. Sim, haverá uma grande apostasia, mas também haverá um grande avivamento do remanescente dessa igreja gloriosa que Deus está levantando. Não perca o tempo da nossa visitação. Brasil, não perca o tempo da nossa visitação. Deus vai fazer coisas maravilhosas. Há uma onda do tsunami, ele viu também uma onda de tsunami que vinha e havia muita sujeira na praia antes da onda. É uma visão, não é uma coisa, é uma coisa espiritual, ok? Não é uma coisa física, essa visão. Tem visão de tsunami de verdade, físico, e assim, essa não é uma delas. Ele via muita sujeira na praia e aí ele via um tsunami de Deus e a onda vinha e ela quebrava com tudo sobre a praia e aí ela levava toda aquela sujeira embora. Deus está soprando uma nova era e ele vai fazer uma limpa na sua casa, na sua igreja. Nós dizemos sim, Deus. Nós aceitamos a tua obra de purificação da tua casa, da tua noiva. Nós queremos vestir as vestes brancas e puras que o Senhor tem, os atos de justiça dos santos, como está lá em Apocalipse 19. Faz-nos essa noiva, essa esposa pura, limpa, branca, sarada, curada, poderosa, gloriosa, cheia da tua unção, da tua graça, do teu amor. Ah, Deus, levanta o remanescente da tua igreja nesse Brasil brasileiro, nesse Brasil do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós comemos de ti, comemos declarando a tua morte, anunciando a tua morte até que o Senhor venha. Comemos em memória de ti. Comemos pela nossa casa, pelos ministérios e pela Igreja Nacional. Comemos pelo governo desta nação e pela nação. Comemos porque te amamos e queremos ser participantes da tua graça, do teu amor, da tua colheita nesta terra. Bebemos do teu sangue até que o Senhor venha. Esse é o sangue da nova aliança que o Senhor derramou naquela cruz por mim. Nós bebemos em memória de ti. Faz de novo, Deus. Faz de novo esse poder da ressurreição. Faz de novo que os mortos venham a ressuscitar em nome de Jesus. Nós bebemos por nós, pelos ministérios, pela igreja no país, na nação. Bebemos pelos nossos governantes. Bebemos pelo Brasil. Faz de novo, Deus. Ressuscita essa nação. Ressuscita essa nação, Deus. Ajuda-nos a ouvir a tua voz e as tuas estratégias. E agir quando o Senhor mandar, como o Senhor mandar, com quem o Senhor mandar, na proporção que o Senhor mandar, nem a mais, nem a menos. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Vamos avançar adorando nesta semana e guerreando pela nossa nação em nome de Jesus. Amém?